Braço assistencial do Sistema OAB-RS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem como missão cuidar da saúde e do bem-estar dos colegas e de seus dependentes. A entidade oferece uma série de auxílios financeiros, estrutura e espaços para o exercício profissional, atendimento em saúde, além de centenas de descontos e vantagens em produtos e serviços conveniados. Estimulamos ainda a prática esportiva e a confraternização entre a classe por meio de eventos e ações pensadas exclusivamente para a advocacia. Saiba tudo o que a Caixa tem para te oferecer em www.caars.org.br. Boa noite à advocacia, às e aos integrantes de instituições que exercem função essencial ao sistema de justiça, às professoras e professores das ciências jurídicas e sociais, às e aos estudantes, enfim, a todas as pessoas que nos acompanham nesta noite, sem as quais essa conferência não teria razão de existência. Gostaria de saudar, inicialmente, as autoridades presentes em nossa cerimônia de abertura. Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que proferirá a nossa conferência de abertura sobre o tema Poder Judiciário, pós-crise e pandemia. O excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado Hernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Lemos Dornelles, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor Antônio Flávio de Oliveira, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o excelentíssimo desembargador André Luiz Planella Vilarinho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, a excelentíssima desembargadora Carmen Gonzalez, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, e a excelentíssima senhora Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Vanderlei Terezinha Kubiak. Cumprimento ainda nosso sempre presidente, membro honorário e vitalício da OAB, do Conselho Federal da OAB e da OAB do Rio Grande do Sul, nosso presidente Cláudio Lamáquia. Cumprimento igualmente o nosso colega Pedro Alfonsin, presidente da nossa Caixa de Assistência da Advocacia do Rio Grande do Sul e coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. Cumprimento a nossa iluminada Cléa Carpe da Rocha, conselheira federal e medalha Rui Barbosa, nossa verdadeira guia nestes caminhos institucionais da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul e do Conselho Federal, é a nossa conselheira federal. E cumprimento, por fim, o nosso membro honorário vitalício da OAB do Rio Grande do Sul, nosso ex-presidente, Marcelo Bertolucci, também querido amigo.
é com profundo respeito e consideração por todas as cidadãs e cidadãos deste Estado e deste país, os quais, de alguma forma, estão sendo atingidos por essa crise sem precedentes para as gerações que hoje coexistem, que damos início à cerimônia de abertura da 9ª Conferência Estadual da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. A primeira, 100% telepresencial. Estamos presentes, mas estamos nos vendo à distância, por meio de uma tela. Conforme já esclareci no primeiro painel desta manhã, tradicional e regimentalmente, cada gestão da diretoria da entidade realiza uma conferência no período de seu mandato de 3 anos, e deve ela ser realizada no 2º ano da gestão, garantindo a norma procedimental, consistência de conteúdo à conferência, na medida em que transcorrido metade do período do mandato eletivo, e consistência ética, prevendo o devido distanciamento dos pleitos eleitorais corporativos. Dada a essencialidade da advocacia para o funcionamento do sistema de justiça, bem como em respeito aos valores consagrados nas normas estatutárias, mas, acima de tudo, presente nossa responsabilidade institucional de agir sistematicamente na busca de soluções, ou, no mínimo, de redução de prejuízos num cenário de crise e de incertezas, decidimos, como diretoria, enfrentar o desafio de ser a primeira seccional do país a propor esse evento em formato totalmente remoto à comunidade jurídica. Assim, considerando que a cooperação social é essencial para a sobrevivência da humanidade, desde o surgimento de nossa espécie, e munidos das inúmeras preocupações que diariamente chegam à seccional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil, por seus mais variados canais de escuta e observação da sociedade, em especial por meio da advocacia, que constitucionalmente exerce munus público, pretendemos enfrentar o desafio de refletir proativamente sobre temas como a virtualização dos direitos fundamentais, sobre teleaudiências, reforma tributária, atuação do sistema de justiça no ambiente virtual, conectividade como política pública, justiça na nuvem, benefícios sociais por aplicativos, compliance, privacidade, proteção de dados, pandemia e precedentes judiciais, Covid e eleições municipais, democracia digital, segurança jurídica, dentre outros temas. Recebemos aproximadamente 5.000 inscrições para o nosso evento, demonstrando de antemão o acerto em sua realização. E desde o início desta manhã, estamos vivenciando a experiência, também inédita em nossas conferências, de massivas tentativas de derrubada da nossa plataforma de transmissão. Mantivemos-nos altivos e atuantes, transmitindo o evento sem interrupções e simultaneamente por nosso canal aberto no YouTube, demonstrando a transparência de nossas ações no âmbito da OAB do Rio Grande do Sul. Nosso compromisso, reafirmamos aqui, tenho certeza, em meu nome, em nome da diretoria, é com as ciências jurídicas e sociais. Nosso compromisso é com a informação embasada em fatos reais e não em pós-verdades. Nosso compromisso é com o sistema e o funcionamento do sistema de justiça. É com o voto consciente e é garantindo o acesso à justiça a todas as cidadãs e cidadãos deste país por meio da advocacia servida pela tecnologia, e não ao contrário. A humanidade dispõe de conhecimento e dos instrumentos de prevenção para evitar que epidemias saiam de controle. E temos muitos exemplos aqui e acolá nesse sentido, é o escopo dessa conferência, isto é, colocar as nossas inteligências, a nossa sapiência, aquilo que tornou vitoriosa nossa espécie em detrimento de outras mais fortes que já habitaram esse planeta, em favor da coletividade. Certamente, com diálogos interinstitucionais, como os que serão realizados neste evento, iremos desnutrir o sectarismo e a violência e alimentar o desenvolvimento da nossa sociedade. Essa apresentação
da nossa 9ª Conferência Estadual da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul e da nossa conferência de abertura a ser proferida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, jurista renomado, que em muito tem contribuído para o aprimoramento institucional em nosso país. Seja quando ainda atuava na advocacia, por muitos anos, quando, para a felicidade minha, estreitamos laços de amizade, seja na magistratura constitucional, seja sempre contribuindo para os estudos acadêmicos do direito constitucional. Com tais brevíssimas considerações introdutórias, saudando novamente as autoridades presentes, passo a palavra ao presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Ferreira Breia. Esperamos contribuir para a evolução do sistema de justiça com reais benefícios, ainda que num cenário absolutamente desfavorável para a nossa sociedade. Muito obrigada e um bom evento a todos e todas nós. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, nesta seara, neste momento ímpar para a seccional do Rio Grande do Sul, com seus 88 anos de existência. Nós, pela primeira vez, estamos realizando a nossa conferência estadual nesta modalidade virtual, em virtude da crise da pandemia que assola o Brasil e que nos afasta, de alguma forma, do contato físico. E sem mover as nossas responsabilidades institucionais em grandes debates que atingem não só a classe da advocacia, mas também a cidadania, nós estamos aqui hoje para celebrar a nossa conferência com grandes debates importantes na seara do mundo virtual, da tecnologia, que veio, junto com a pandemia, trazer o viés de comunicação. E frente a estas primeiras considerações, e utilizando a prerrogativa da presidência da seccional, através do Estatuto da Advocacia, Lei Federal 8.906 de 96, e, acima de tudo, também ao regimento interno da seccional do Rio Grande do Sul, declaro aberta a nossa conferência, 9ª Conferência Estadual da Advocacia Gaúcha, a primeira a ser realizada virtualmente. E assim faço e cumprimento e agradeço às autoridades que aqui estão a prestigiar esse evento da seccional do Rio Grande do Sul. Saúdo o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite. E quero aqui, governador, agradecer a Vossa Excelência a sensibilidade pela sanção da última lei na quinta-feira passada, que inclui a advocacia gaúcha no serviço do IP Saúde, podendo abarcar aquela advocacia mais distante da capital, o auxílio ao hospital, nesse momento que mais precisamos, e Vossa Excelência, com o seu espírito democrático, conseguiu ter a sensibilidade de fazer esta lei se materializar, beneficiando a milhões e milhões de colegas advogados. Muito obrigado, mais uma vez, em nome de toda a nossa advocacia gaúcha, e saúdo e lhe agradeço. Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Hernani Polo, que aqui está presente também, o Poder Legislativo representando aqui na nossa conferência. Quero saudar o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, que hoje à tarde esteve no nosso painel brilhantando, também junto com o nosso presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Vitor Laus, e também da nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargadora Carmen Gonzalez, que estiveram junto conosco num painel à tarde com o nosso Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins. Muito obrigado por estarem nessa sessão virtual de abertura também conosco. Quero saudar o subprocurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, grande parceria que temos junto ao Ministério Público nessa caminhada também. Saudar em seu nome também o nosso procurador-geral, Fabiano Dalazen. Quero saudar também ao nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador André Vilarinho. Muito obrigado também. A Ordem estará junto com o Tribunal Regional Eleitoral nesta missão que também é inovadora nas nossas eleições municipais que se avizinham para o mês de novembro. Quero saudar também o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo da Cunha Costa,
E também, doutor Eduardo, saudando-lhe e agradecer por todo o empenho que tem feito junto aos pleitos importantes da advocacia como tema dos defensores ativos do Estado do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, muito obrigado por Vossa Excelência estar aqui nos prestigiando. Quero saudar a Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Vanderlei Kubiak, também agradecendo a forma fidalga que tem recebido a OAB do Rio Grande do Sul e as colaborações que temos feito para enfrentarmos junto um trabalho cooperativo nesse momento que nós estamos aprendendo a lidar, que é com a pandemia e as dificuldades de acesso e, acima de tudo, de trabalho virtual que nós estamos aprendendo. Mas a Corregedoria tem sido uma grande parceira da advocacia, a voz da advocacia. Muito obrigado pela sua dedicação nesse tema. E quero saudar o nosso palestrante da nossa sessão magna, da nossa palestra maior da nossa instituição, nesse momento da nossa conferência, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Dizer a Vossa Excelência o carinho que essa seccional tem por Vossa Excelência, que essa advocacia gaúcha que lhe respeita e que lhe ouve, e, acima de tudo, os ensinamentos democráticos que façam com que a nossa justiça seja de todos. Vossa Excelência não se furta quando está aqui no Rio Grande do Sul, dar uma passada aqui na seccional, e me lembro da última vez que estivemos aqui, e o senhor olhando a paisagem do rio, admirando o Rio Guaíba aqui da nossa seccional. Com muito carinho, com muita alegria, acima de tudo, um agradecimento todo especial de coração, em nome dos 100 mil advogados do Estado do Rio Grande do Sul, e agradeço por estar aqui fazendo a abertura da nossa conferência. Quero saudar também ao nosso vice-presidente do Conselho Nacional, o Conselho Federal Nacional da OAB, Luiz Viana Queiroz, que aqui está representando o presidente Felipe Santa Cruz. Luiz Viana, um grande amigo, parceiro, um grande diretor do Conselho Federal, que tem feito grande trabalho também no prol da advocacia. Muito obrigado pelo teu prestígio aqui, Viana. Muito obrigado nesse momento. Quero também saudar o membro honorário e vitalício da OAB Nacional, o presidente de ontem, o presidente de hoje, o sempre presidente do futuro, Cláudio Lamac. Muito obrigado, presidente Lamac, por Vossa Excelência, poder estar descansando. Vossa Excelência, que já cumpriu a sua missão 12 anos à frente da OAB, mas nesse momento também de pandemia, tem estado lado a lado, e nós, nas caminhadas, nas visitas às nossas subseções, a 106 virtual, e o senhor aqui junto também prestigiando a nossa conferência. Muito obrigado pela parceria, por emprestar a sua sapiência política e, acima de tudo, a sua sensibilidade como advogado para ajudar nesse momento que estamos enfrentando da pandemia. Quero saudar o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e coordenador nacional das Caixas de Assistência, Pedro Afonso, que tem demonstrado também com a sua sensibilidade o acolhimento daqueles advogados que estão em situação de vulnerabilidade e, através dos novos planos assistenciais que nós temos e metas da Caixa, conseguimos estender o braço àqueles advogados mais vulneráveis. Muito obrigado, Pedro, por estar junto conosco nessa caminhada. A nossa conselheira federal e a única mulher a ter a medalha Rui Barbosa, a maior comenda do Conselho Federal do OAB, Cléa Carpe da Rocha, a vítima do Covid, mas que de maneira alguma conseguiu e se entregou e conseguiu superar a doença e hoje está aqui conosco com todo o brilhantismo, representando a seccional do Rio Grande do Sul no Conselho Federal e, acima de tudo, trazendo a esperança de que nós sim podemos sobreviver a tudo isso com fé e, acima de tudo, com dedicação. E Vossa Excelência tem demonstrado isso, dando um exemplo para todos nós. Que bom que está conosco aqui, Cléa Carpe. Que bom tê-la aqui conosco nesse momento. E com saúde, quero saudar o membro honorário vitalício da OAB-RS, sempre presidente Marcelo Machado Bertolucci, que está aqui conosco. Presidente Marcelo, que honra, bom revê-lo, ainda que virtualmente, ainda ligado à nossa instituição e, acima de tudo, poder estar à frente aqui conosco na nossa conferência prestigiando. Muito obrigado. E, por fim, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Fabiana Bart. A Fabiana Bart, em virtude de todo o trabalho que tem feito na nossa diretoria, mas, acima de tudo, pela organização científica da nossa conferência. É um desafio. Quero dizer a todos as nossas autoridades que aqui estão presentes, foi um grande desafio, mas nós entendemos que não podemos nos furtar da informação e, nesse momento, mais do que nunca, levar a informação de todos os segmentos da sociedade e do sistema de justiça. E a organização que ela representou aqui, coordenando
essa tecnologia toda é fundamental para o êxito e o sucesso da nossa conferência. Então, quero fazer um agradecimento de público, Fabiano, pela tua organização científica, a tua dedicação e, acima de tudo, o teu comprometimento. Muito obrigado mesmo. Quero também, de alguma forma muito especial ainda, saudar, que eu não saudei aqui, o nosso defensor público geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Antônio Flávio de Oliveira. Doutor Antônio tem sido um parceiro muito grande na nossa defensoria também, quero saudá-lo nesse momento. E, por fim, dizer a todos os senhores de que, em março, no final de março, quando chegou a pandemia, nós só tínhamos notícias da Europa e dos Estados Unidos. Notícias difíceis, os primeiros casos do Brasil, e que fez que, de alguma maneira, nós pudéssemos tomar algumas providências, principalmente no âmbito do judiciário e da própria advocacia. Nos preservamos, nos cuidamos, nós suspendemos os prazos, nós suspendemos as audiências, os fóruns são locais onde circulam muitas pessoas e, consequentemente, nós levamos adiante esse objetivo de cuidar primeiro da saúde. O desenrolar desse episódio fez que nós tivéssemos aqui um diálogo que, de alguma maneira, construímos para ter o maior cuidado dentro desse novo cenário da pandemia que tanto nos ensinou. Medo, discursos de insegurança, discursos de incerteza. Nós que estamos à frente das instituições nesse momento, mais do que nunca, temos que dar um norte do equilíbrio, dar um norte de lucidez e, acima de tudo, fazer o bom encaminhamento para os melhores resultados possíveis. E essa pandemia nos ensinou de que só através do diálogo e do equilíbrio nós podemos enfrentar essa pandemia com o trabalho e união, principalmente de todas as instituições. Esta união democrática de nossas instituições, essa união de ouvir, essa união de poder amadurecer as decisões e as ideias. Por isso, governador Eduardo Leite, eu quero lhe dizer, acima de tudo, nesse momento tão importante que vivemos no Estado do Rio Grande do Sul, da preservação da saúde, que Vossa Excelência, a tomar todas as suas decisões, sempre ouviu a todos democraticamente, dentro do Comitê Covid-19. E, acima de tudo, através da sua planificação dentro do Estado do Rio Grande do Sul, faz com que hoje ele tenha grandes índices perto de outros lugares do mundo a respeito desta fatalidade que se chama pandemia Covid-19. E, acima de tudo, por isso, não poderíamos deixar de fazer esse agradecimento institucional a essa liderança que está no Rio Grande do Sul, sobre todo o nosso cuidado e toda a nossa admiração e, acima de tudo, todo o nosso apoio. Sabemos da dificuldade, sabemos das diferenças, sabemos das desigualdades, mas, acima de tudo, pensar de um grande líder é do conjunto institucional e Vossa Excelência assim o faz com grande maestria. Por isso, desse agradecimento imensurável nesse momento que nós precisamos mais do que nunca de líderes. Quero dizer que desses enfrentamentos da pandemia nos surge esses resultados tristes no Brasil de mais de 100 mil mortes, associada a outras mortes pelo mundo. Mas, acima de tudo, ministro Barroso, Vossa Excelência tem a missão de liderar, de orientar, de regulamentar, de, acima de tudo, de cuidar daquele bem maior que nós temos nesse momento, que é a democracia, que se exterioriza pelo voto. E nós vamos ter uma eleição disputadíssima em mais de 5 mil municípios do Brasil, e Vossa Excelência terá, por força do destino, a forma de lidar com a melhor maneira possível nas eleições que vão se avizinhar em novembro, e tenho certeza que a sua missão será bem cumprida e poderá contar com a instituição OAB através das 27 seccionais desse país. Quero dizer também que as ações institucionais do novo, da forma inclusiva, dos objetivos que temos, é o trabalho interligado. E, acima de tudo, essa conferência que inova, essa conferência que nos distancia fisicamente, mas que nos traz essa aproximação tecnológica, faz com que nós tenhamos os nossos conhecimentos, acima de tudo, para a mudança da nova cultura, a cultura da tecnologia, a cultura de uma nova forma de aproximação e que talvez nós não possamos reverter isto mais. Por isso que nós temos que nos aprimorar, acima de tudo, nos adaptar cada vez mais a essa nova modalidade de cultura que enfrenta realidades. Eu quero dizer a todos que estão aqui que esta conferência, fiquei muito feliz hoje quando recebi no meu WhatsApp, por volta de 1h da tarde, um advogado de Itaqui, uma cidade distante da capital, mais de 700 quilômetros, dizendo que bom que a Conferência Estadual da OAB pôde ser desta forma virtual. Aqui em Itaqui eu estou podendo assistir, a poder ver o ministro Barroso
a poder ver várias conferências que virão pela frente, aos nossos presidentes dos tribunais que aqui estão no Estado do Rio Grande do Sul, um colega advogado distante. Esta é a reforma, é a questão democrática desta conferência, chegar a todos os recantos desse Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, levando essa informação, principalmente às realidades, enfrentando. Por isso que nós agradecemos imensamente a presença de todos e, acima de tudo, desejar que nós possamos aprender com esta conferência, aprender com a palestra do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso, a seguir adiante a nossa missão. A missão da união, a missão do diálogo, a missão do equilíbrio e, principalmente, da defesa do nosso bem maior, que é a democracia no Brasil de todos, no Estado de todos. E a OAB, o ministro Barroso, pode contar que nós estaremos lado a lado com isso. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todos e declaro definitivamente aberta a nossa 9ª Conferência Estadual da Advocacia Gaúcha e a primeira conferência totalmente virtual de seccionais do país. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigada, presidente Ricardo. É uma honra integrar a diretoria da seccional sob a sua presidência. E, com sua manifestação, passo de imediato a palavra ao nosso excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Com a palavra, governador. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza do convite. Quero cumprimentar com muita alegria o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Uma alegria sempre reencontrá-lo, ainda que virtualmente, ministro, por quem tenho especial admiração, respeito, e temos nos encontrado muito em palestras, em momentos de encontros como este. Quero cumprimentar ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Hernani Polo, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ao subprocurador-geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, o defensor público-geral do Estado, Dr. Antônio Flávio de Oliveira, ministro Barroso. Acho que é importante salientar, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um entendimento importante entre os poderes e os órgãos com autonomia, tais como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado, diante do grave momento de crise que nós estamos vivendo. Nos reunimos, temos um Conselho de Estado que se reúne e que chama uma decisão de contingenciamento nos demais poderes, nos seus orçamentos deste ano, substancial, em valores substanciais, e para o ano que vem também, já definidos. Então, a partir do diálogo, da construção entre os poderes e órgãos, a gente está viabilizando um acordo histórico, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que apresentamos. Os poderes aqui estarão executando neste ano o mesmo orçamento do ano passado. E no ano que vem também há essa mesma disposição de um orçamento nas mesmas bases, fruto do diálogo e da consciência, eu quero deixar claro aqui, dos membros dos demais poderes e órgãos autônomos que estão aqui. É importante isso ser ressaltado. Saudar o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, a conselheira federal e medalha Rui Barbosa, doutora Cléa Carpe da Rocha, ao coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, doutor Pedro Alfonsin, ao membro honorário e vitalício da OAB Nacional e da OAB RS, doutor Cláudio Lamáquia, e, claro, muito especialmente, o doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB Subseção. Agradecer pelas palavras aqui que me dirigiu e dizer que temos a satisfação de contar sempre com a Ordem dos Advogados na sua subseção gaúcha aqui para os bons debates a respeito dos temas mais importantes do Rio Grande do Sul, sempre com a capacidade técnica que tem, que reúne entre os seus membros, para as tantas reformas que estamos encaminhando aqui no nosso Estado. Saudar o presidente do TRF da 4ª Região, desembargador
Vitor Luiz dos Santos Laus, também ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador André Vilarinho, ao procurador-geral do Estado, doutor Eduardo Costa, e à Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak. Enfim, serei absolutamente breve, porque estamos todos reunidos aqui para ouvir as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre são um bálsamo para mim, pessoalmente, como cidadão, como governador também, né, pela sua visão muito bem estabelecida sobre a ordem constitucional, sobre, evidentemente, os assuntos que eles são de país, mundo. Isso aqui, ó. Nesses desenhos ali em cima. Já apertei todinhos. Confiante, tem um microfone aberto aí, só para alertar. Me deixam muito confiantes no futuro, e mesmo em tempos tão difíceis como esse que nós estamos enfrentando, ministro. A partir de cidadãos como o senhor, que hoje ocupa esta função relevante como ministro da nossa Suprema Corte, que eu me estimulo a enfrentar aqui os desafios do dia a dia também, sabendo que não estou sozinho na nossa luta por, enfim, melhorar a condição de vida das pessoas. Somos todos servidores públicos aqui, né? Nessas condições, vocês no Supremo Tribunal, Vossa Excelência no Supremo Tribunal Federal, e eu aqui hoje como governador do Estado, temos uma mesma intenção, que é ajudar a vida das pessoas a ser melhor, seja diretamente no Executivo, seja no cumprimento da atividade jurisdicional. Temos um tempo difícil, no qual estamos vivendo, absolutamente excepcional. O Rio Grande do Sul, ministro Barroso, neste ano enfrentou estiagem, no início do ano, a mais severa dos últimos 7 anos, tem uma grave crise fiscal, teve ciclones bomba, com vendavais e chuvas fortes inundando regiões do estado, e tem a ameaça de entrada de gafanhotos pela fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Vejam que ano de 2020 difícil é este, ministro. E um secretário meu ainda me fez o favor de me lembrar que é um ano bissexto, que tem um dia a mais, então esse sofrimento pode se prolongar por um tempo adicional neste ano, se o problema é com o ano. Mas situações excepcionais exigem também, né, a visão diante dessa excepcionalidade, que foi a que interferiu no calendário eleitoral, pelo que o senhor está responsável como presidente do nosso Tribunal Superior Eleitoral, na intenção de que possamos ter o melhor desenvolvimento deste momento, que é o ápice da democracia, em que haja a melhor participação popular nas decisões dos rumos dos municípios, e que, bom, será um desafio a ser coordenado. Então, é muito bem-vindo a sua palestra. O senhor seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, ainda que virtualmente, sabedor de que vai nos dar, nas suas palavras, muita alegria e contentamento, simplesmente pela divisão do seu conhecimento jurídico com a nossa população, especialmente com os nossos advogados aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns pela OAB, pela promoção deste evento e por trazer essa colaboração do ministro Luiz Roberto Barroso para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, governador Eduardo Leite. Fique à vontade, se houver outros compromissos, que suas palavras já nos acolheram certamente a todos no âmbito da nossa conferência estadual. Eu gostaria, então, de pedir que o nosso sempre presidente, Cláudio Lamáquia, faça uso da palavra. Obrigado, presidente Ricardo Breyer, meu presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul, presidente que tem conduzido a nossa seccional num momento de tantas incertezas, de tantas dificuldades, mas de forma muito serena, muito equilibrada e com a firmeza necessária nos momentos que temos vivido. Parabéns, presidente Ricardo Breyer, pela realização desta primeira conferência estadual de forma virtual, dando exemplo
a todas as nossas demais seccionais do país. A OAB tomou a dianteira neste ponto, neste tema, e quero, na sua pessoa também, presidente, estender um cumprimento a todos os nossos membros da diretoria, parabenizando a cada um. Em nome do princípio constitucional da brevidade da realização de uma cerimônia como esta, eu vou também pedir autorização e peço licença a todos para saudá-los, a todas as autoridades, a todos que estão aqui nesta sessão de abertura, nas pessoas dos nossos chefes de poder. Saúdo com muita alegria, inicialmente, o nosso ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. Ministro Barroso tem relevantes serviços prestados à advocacia no tempo que foi advogado, e eu quero aqui, ministro, ao agradecê-lo por ter aquecido, pelo convite que a OAB do Rio Grande do Sul lhe fez para estar aqui hoje, também dizer, efetivamente, da nossa alegria de vê-lo aqui, exatamente pela sua história vitoriosa na advocacia e agora na magistratura. O ministro Barroso tem agora a incumbência de presidir as próximas eleições, mas tem já, ao longo da sua história, experiência acumulada. E eu lembro bem, ministro Barroso, do que vivemos exatamente nas últimas eleições gerais, onde o Tribunal Superior Eleitoral era presidido pela ministra Rosa Weber, com muita competência também, com muita serenidade, e nós estivemos todos juntos, onde a OAB somou juntamente com o tribunal e com as demais instituições, naquele momento, em defesa exatamente do pleito eleitoral. Quero cumprimentar com muita alegria também o governador do estado do Rio Grande do Sul, governador do meu estado, o governador Eduardo Leite, seja muito bem-vindo, e parabéns, governador, também pela sua sensibilidade. O presidente Breyer já destacou isso, mas pela sensibilidade que teve ao sancionar a lei do IP, tão importante para todos nós. Cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, meu querido amigo, seja muito bem-vindo também. Cumprimentar o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Voltaire de Lima Moraes, e nas pessoas dos chefes de poder, cumprimento a todos os membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário que estão aqui, agradecendo a presença também do presidente Vitor Laus, da presidente Carmen, do nosso presidente André Vilarinho, da nossa corregedora Vanderlei Terezinha, de todos os membros do Poder Judiciário que fazem exatamente o sistema de justiça aqui do Rio Grande do Sul funcionar como funciona, com muita harmonia. Cumprimentar o meu vice-presidente nacional da OAB, meu querido amigo, irmão, Luiz Viana, agradecendo a ele por estar aqui conosco num momento tão importante. Cumprimentar o nosso subprocurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, querido amigo, e na sua pessoa, Marcelo Dornelles, cumprimentar a todos os membros do Ministério Público. Também estender agora um cumprimento muito especial a todas as mulheres, e faço isso na pessoa da nossa querida Medalha Rui Barbosa, nossa conselheira federal, minha presidente da OAB do Rio Grande do Sul de sempre, minha querida amiga e irmã Cléia Carpe. Cumprimentar a desembargadora Carmen, do Tribunal Regional do Trabalho. Vejo aqui também o nosso querido defensor público geral do Estado, Antônio Flávio, um cumprimento muito especial a ele, ao nosso presidente Marcelo Bertolucci, ao nosso presidente da Caixa de Assistência, Pedro Alfonsin, na pessoa do Pedro, transmitir um abraço muito especial a todos os integrantes da nossa Caixa de Assistência. Advocacia e, acima de tudo, para a cidadania. E, novamente, dizendo que ao ministro Barroso que nós ficamos muito felizes, todos nós, gaúchos, de tê-lo aqui proferindo esta conferência magna de abertura da nossa Conferência Estadual dos Advogados, que já teve também o brilhantismo do nosso Corregedor Nacional de Justiça e presidente eleito do Superior Tribunal de Justiça, e do amigo Humberto Martins, que também nos trouxe o brilho da sua fala hoje no decorrer do dia. Muito obrigado, presidente Breyer, e mais uma vez, parabéns a ti, a Fabiana, a nossa diretoria, pela realização
da nossa primeira conferência estadual realizada de forma online, de forma virtual. Obrigada, presidente Cláudio Lamáquia. É um imenso desafio suceder diretorias que já tiveram Cláudio Lamáquia na presidência da seccional e na secretaria-geral e geral adjunta, colegas de renome como a doutora Sulamita, a doutora Maria Helena Camargo Dornelles, doutora Maria Cristina Vidal Carrion de Oliveira, doutor Rafael Canterge, nosso próprio presidente Ricardo Breyer foi secretário-geral da nossa entidade, então, mas pretendemos aqui estar fazendo o melhor possível para bem representar a advocacia do nosso Estado. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao nosso presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio Grande do Sul, doutor Pedro Alfonsin, que é coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. É uma honra tê-lo conosco, doutor Pedro. Muito boa noite a todos os colegas, doutor Ricardo Breyer, saúdo em seu nome toda a advocacia do Rio Grande do Sul, saúdo ao ministro Barroso, ao governador Eduardo Leite, Hernani Polo, os presidentes dos tribunais de justiça, em nome do presidente Voltaire de Moraes. Enfim, não vou cansá-los aqui com a saudação, mas venho trazer aqui um pouco do trabalho da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nós, em continuidade ao trabalho realizado desde as gestões do doutor Arnaldo Guimarães, doutora Rosane Ramos, viemos modernizando a nossa Caixa de Assistência dos Advogados. E eu quero aproveitar a oportunidade em que estamos aqui, nessa conferência virtual, falando com milhares de advogados do estado do Rio Grande do Sul, que conheçam os serviços trazidos pela Caixa de Assistência desde antes do período de pandemia. Mas eu não posso deixar de destacar o trabalho construído pelo comitê gestor, junto com os diretores da Ordem dos Advogados e da Caixa de Assistência, que fizeram entregas concretas para a advocacia. Nesse período, tivemos a oportunidade de lançar o ônibus da saúde da advocacia, a nossa campanha tradicional de vacinação da H1N1 para a advocacia foi este ano gratuita para mais de 20 mil advogados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós distribuímos máscaras, mais de 20 mil máscaras à advocacia gaúcha. Nós trouxemos uma plataforma inovadora de psicologia viva, a qual nós tivemos a oportunidade de levá-la para toda a advocacia do país. E, além disso, nós tratamos da criação de auxílios, auxílio solidário para aquele advogado que, inclusive, passou fome, aquele colega audiencista do interior do estado, e criamos outros auxílios, como um auxílio proteção àquela mulher vítima de violência doméstica, advogada vítima de violência doméstica que cessa sua coabitação, a advogados com deficiência física, ampliando assim esse rol de auxílios da Caixa de Assistência dos Advogados. É com muito orgulho que presido essa entidade, essa senhora de quase 75 anos, que tem entregue muito aqui no Rio Grande do Sul, e a coordenação nacional de uma entidade como o CONCAD, junto ao Conselho Federal da Ordem, a quem eu cumprimento o vice-presidente Luiz Viana, nosso Porto Farol da Advocacia Nacional, nós fazemos essa construção na conferência estadual, mas também comemorando esse 11 de agosto. A advocacia já fez muito pelo Estado, mas já fez muito pelo país. Desde a proclamação da República, a abolição da escravatura, são fatos concretos trazidos por homens e mulheres, advogados e advogadas que construíram essa nação. É muito importante estarmos juntos nesse momento de pandemia, nos darmos a mão. Talvez é o momento mais difícil da advocacia em toda a sua história. Nós já estávamos numa crise agudizada mesmo antes da pandemia. E agora, nesse momento a quem a gente traz temáticas como as audiências virtuais, outros debates de readaptação, a Caixa de Assistência vai estar ao lado do advogado também. Nós estamos construindo, junto com o presidente Breyer, um grande projeto de digitalização da advocacia e do sistema OAB, e estamos trazendo temas como telemedicina gratuita a todos os advogados do estado do Rio Grande do Sul, com a maior brevidade possível. Agradeço enormemente estar aqui com todas as autoridades e vou também me deleitar com a palestra do ministro Barroso, a quem tenho a maior admiração.
Bom, com um brocado de Sobral Pinto, que a advocacia não é uma profissão de covardes, nós vamos levar adiante nossa temática da Caixa de Assistência até o final do próximo ano. Muito obrigado a todos os colegas e estou aqui também acompanhando. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente Pedro Alfonsin. E passo de imediato a palavra à nossa sempre-presidente também e nossa única advogada na história do Conselho Federal a receber a distinção máxima da OAB, Medalha Rui Barbosa. Com a palavra, a doutora Cléa Carpe. Uma boa noite a todos. A minha saudação especial ao caríssimo batonier gaúcho, nosso dinâmico e bravo doutor Ricardo Breyer, que tem percorrido as 160 subsecções, levando sempre a voz da OAB na preservação do exercício profissional da advocacia, do universo da advocacia, senhor governador Eduardo Leite, em especial o ministro Luiz Roberto Barroso, meu apreço, a minha admiração, que vem desde a sua presença em várias conferências nacionais do Conselho Federal, sempre com a sua oratória e o seu conhecimento balizando aos advogados brasileiros. Estimadíssimo também doutor Luiz, o nosso vice-presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Luiz Viana Queiroz, que se encontra entre nós, o sempre presidente Cláudio Lamarck, mais conhecido para La Máquina, quando administração por 2 anos, por dois biênios, a seccional e depois o Conselho Federal da OAB, as autoridades aqui presentes que estão honrando a OAB com essa presença tão significativa na abertura da 9ª Conferência Nacional, a nossa querida Fabiana Bart, secretária também, ao nosso querido Pedro Alfonsin, diretor da Caixa, jovem Pedro Alfonsin, o doutor São Marcelo Bertolucci, sempre presidente desta casa. Eu queria fazer uma saudação especial a todas as advogadas e os advogados que se encontram participando desta nossa conferência estadual, a primeira virtual. É certo que nós estamos num momento delicado, provavelmente a maior crise da humanidade de hoje, que gera implicações severas nas mais diversas áreas, do qual o judiciário e a atividade jurisdicional não ficaram imunes. Tudo antes indicava que a evolução tecnológica nos levaria à virtualização do processo, mas o certo agora é que houve uma antecipação do que se previa gradual. E o grande desafio, e creio que é o grande desafio, é fazer com que todos tenham condições à tecnologia exigível, para que com ela se ter acesso ao poder judiciário e à prestação jurisdicional que delegamos ao Estado juiz, principalmente a jovem advocacia, que é o número expressivo que compõe o universo da advocacia gaúcha, também o universo da advocacia brasileira. E eu queria colocar rapidamente que o que nos preocupa neste momento, no prazo exíguo que foi designado a todos nós, que também é o isolamento físico do poder judiciário, o distanciamento dos juízes do contato direto e necessário com as partes, com os advogados, promotores, defensores públicos e demais operadores do direito, em especial para a coleta das provas. Então, tudo isso é necessário pensarmos como retomaremos após o fim da pandemia, que não podemos esquecer do agora, do que está acontecendo e desses reflexos profundos na nossa atividade profissional. E também considerando que essa atividade jurisdicional não pode cessar, não pode ser interrompida e muito menos limitada. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão, um pensamento neste momento.
no caminhar da nossa 9ª conferência. Porque esta 9ª conferência tem presente os 90 anos de existência da nossa OAB, a completar-se agora no dia 18 de novembro. E tudo que ela representa para a construção do Estado de Direito democrático vigente no Brasil. Ela se encontra na gênese desse processo. Ela se encontra porque ela esteve na vanguarda das lutas cívicas que propiciaram estarmos nós agora falando democraticamente. E também gostaria de deixar, nesta noite, uma reflexão para termos no nosso coração e no nosso trabalho o juramento que prestamos ao recebermos a nossa carteira profissional em defesa da Constituição, do Estado de Direito democrático, da justiça social, da rápida administração da justiça, da boa aplicação. E ter presente, eu creio, uma das mais importantes regras nossas deontológicas, que determina que nós, advogadas e advogados, somos defensores da democracia. Esta regra deontológica tem um valor profundo na nossa atividade profissional. Lembrarmos sempre que somos defensores da cidadania. Que assim seja, e Deus nos guarde e nos ilumine nesta jornada da 9ª Conferência Estadual da Advocacia Gaúcha. Obrigada, doutora Cléa Carpe da Rocha, e passo de imediato a palavra ao nosso vice-presidente do Conselho Federal, dileto amigo também, para minha felicidade, que nos fala da Bahia, embora deva estar em Brasília, não sei onde está o querido amigo Luiz Viana, mas é uma honra, então, poder ouvi-lo novamente e recebê-lo aqui no estado do Rio Grande do Sul, ainda que virtualmente. Luiz Viana, está com a palavra e seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Fabiana, presidente Breia. Eu falo da Bahia. Estive em Brasília até o meados de junho e fugi para casa para o acolhimento. Falo, portanto, do solo sagrado da Bahia e com muita honra, virtualmente, estar aí no Rio Grande do Sul com todos. Eu queria pedir licença para utilizar o princípio da brevidade constitucional invocado pelo presidente Lamáquia para também reduzir as saudações iniciais, saudando os chefes de poder, o excelentíssimo senhor governador do Estado, Eduardo Leite, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernando Polo, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walter de Lima Moraes, e em nome dele saudar todos os demais membros do Judiciário que estão aqui presentes, saudar os que me antecederam, o grande batonier do Rio Grande do Sul, Ricardo Breia, que a essa altura, seguindo os passos do presidente Lamáquia, já é uma liderança nacional, já ultrapassou as fronteiras das terras gaúchas, ao querido sempre presidente Cláudio Lamáquia, que sempre enobreceu e enobrece, e como disse o Breia, é o presidente de ontem, de hoje e do futuro. É sempre bom estar convivendo com Sua Excelência, o presidente Lamáquia, o excelentíssimo presidente da Caixa de Assistência, Pedro Alfonsin, que fez uma rápida exposição sobre o trabalho excepcional que as caixas de assistência estão fazendo em todo o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Essa mulher icônica, que é Cléa Carpe, que é honra e glória não apenas do Rio Grande do Sul, mas de toda a advocacia do Brasil. Minha querida Cléa Carpe, que alegria poder estar com você. Que bom que você
foi capaz de superar a Covid e esse vírus danado. Que bom tê-la aqui, firme e forte, nos ajudando a seguir essa caminhada. E a coordenadora científica da conferência, a doutora Fabiana Bart, que além de amiga, é minha líder da advocacia pública, eu que sou procurador do Estado na Bahia, sempre sigo as lideranças da advocacia pública. E, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, para minha alegria como advogado eleitoral, está podendo estar hoje aqui para assistir a palestra de Vossa Excelência. Trago-lhe e a todos, presidente Breyer, trago ao ministro Luiz Roberto Barroso, a Vossa Excelência, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, e a todos que estão aqui, o abraço do presidente Felipe Santa Cruz, que infelizmente não conseguiu chegar, mesmo virtualmente, para esta conferência extraordinária. Tenho certeza que assim que for possível, ele estará com todos aqui no Rio Grande do Sul. Rapidíssimas palavras para dizer que esta conferência, presidente Breyer, coordenadora Fabiana, com certeza poderá servir para orientar não apenas a advocacia do Rio Grande do Sul, mas para orientar a advocacia do Brasil nesse momento tão excepcional, esse momento tão difícil, esse momento em que o governador fez uma rápida exposição dos problemas que o Rio Grande está enfrentando. Governador, eu ouvi com atenção as múltiplas crises que estão atingindo o Rio Grande do Sul, eu diria que algumas delas atingindo os demais estados do Brasil, e, portanto, esse momento de excepcionalidade, sobretudo com a pandemia, precisa do que disse o presidente Breyer, equilíbrio, precisa de responsabilidade republicana para que todos nós da advocacia e de diversas instituições, todas as instituições, possamos estar juntos para fazer os enfrentamentos necessários em relação à pandemia, em relação às diversas crises que nos atingem. Eu não quero perder a oportunidade, presidente Breyer, para dizer que, como reflexão de mim para comigo mesmo, gostaria de compartilhar com os colegas advogados e advogadas gaúchos do Rio Grande do Sul e todos que estão nos ouvindo, que penso que não podemos perder a esperança e que neste momento de pandemia que acelerou o tempo da utilização das tecnologias no mundo jurídico e no mundo, sobretudo, dos tribunais e da advocacia contenciosa, precisamos todos, de todas as idades e de todas as experiências da advocacia. Precisamos de adaptabilidade, versatilidade e humanidade para estarmos fazendo das tecnologias instrumentos de melhor justiça. Não apenas, ministro Barroso, de justiça mais rápida, mas de melhor justiça. Nós, da advocacia, precisamos estar adaptados a essas novas tecnologias. Elas não podem ser algo contra a advocacia, mas a favor da advocacia. Precisamos ter versatilidade para enfrentar os novos desafios do mercado da advocacia. Só para termos uma rápida ideia, os grandes escritórios da advocacia geralmente trabalhavam com 10 temas da advocacia. Hoje, nenhum trabalha com menos de 50 temas novos que chegaram para a advocacia do nosso país. Por exemplo, direito esportivo, direito ambiental, direito trabalhista rural, direito aeronáutico, direito da energia, e são tantos os novos temas a exigir versatilidade para que possamos nos adaptar. E, por fim, aquilo que os computadores e os robôs puderem fazer, farão melhores do que nós. Mas tem algo que os computadores não têm e jamais terão, que é a humanidade. Essa empatia que podemos ter, olhando olho no olho e compartilhando a dor de cada um que precisa da justiça. Por isso, eu tenho certeza que essa conferência poderá, discutindo todos esses temas, presidente Breyer, trazer caminhos a seguir para toda a advocacia gaúcha e para toda a advocacia brasileira. Estou aqui ansioso para ouvir a palestra do ministro Barroso. Parabéns por essa excelente escolha da Conferência Magna. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Obrigada, Luiz Viana.
sempre um prazer te ouvir e, como referi em particular, falando de improviso, sempre nos dá uma aula. Gostaria de fazer a apresentação, então, do nosso ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, doutor e livre-docente pela UERJ, pós-doutor pela Universidade de Harvard, Senior Fellow na Harvard Kennedy School, conferencista visitante da Universidade de Poitiers, na França, autor, dentre outros, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. E, sem dúvida, um dos magistrados e uma das figuras mais humanas na judicatura que conheci. E, ministro, lembro de um evento que estava com a minha família, com a minha filha hoje maior, não maior de idade, mas um pouco mais, já com 11 anos, mas ela era pequenina, e o ministro tinha recém-assumido a sua cadeira na nossa Suprema Corte, e ela lhe perguntou o que Vossa Excelência fazia na sua atividade profissional, não desta forma, por óbvio, né? E o senhor, de forma muito humana, lhe disse: antes de tudo, eu decido algumas brigas, alguns conflitos, mas antes de tudo, para decidir em relação a quem tem razão, eu ouço muito. Eu ouço as duas partes, o que as duas partes têm a dizer. Então, dando para uma criança muito pequena a real noção da importância do contraditório para toda a magistratura e um princípio que é tão essencial para toda a advocacia, para a sociedade, e tendo sempre presente que nós temos que, antes de tudo, saber ouvir. E assim, certamente, conduziremos com muito mais humanidade a nossa sociedade. Então, com essa brevíssima apresentação, honrando, esperando com isso honrar a sua trajetória e demonstrar a gratidão de ter aceito o nosso convite de estar aqui, lhe passo a palavra, ministro Barroso. Muito boa noite a todos. É muito prazer e muita honra de estar aqui, poder participar dessa conferência da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, onde tenho muitos amigos e onde estive muitas vezes ao tempo em que era advogado. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que teve a fidalguia de permanecer aqui até agora, presente mesmo, não apenas fazendo uma breve aparição. Muito honrado, governador, com a sua presença. Cumprimento o nosso anfitrião maior, que é o presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Um prazer, uma satisfação tê-lo aqui comigo. Cumprimento o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Marcelo Lemos Dornelles, o Defensor Público-Geral do Estado, doutor Antônio Flávio de Oliveira. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Vitor Laus. Estive aí no TRF4, a convite de Sua Excelência. Cumprimento o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador André Luiz Vilarinho, que será meu parceiro na realização de eleições em tempos de pandemia, mas, se Deus quiser, levaremos tudo a bom termo, desembargador. Cumprimento o presidente do TRT da 4ª Região, desembargadora Carmen Gonçalves, o procurador-geral do Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa. Cumprimento o doutor Luiz Viana e agradeço a gentil saudações à Bahia, Luiz. Cumprimento o meu presidente, membro honorário, digamos assim, e meu estimado amigo Cláudio
Lamáquia, estivemos muitas vezes aqui em Brasília e fomos parceiros em algumas realizações importantes. Cumprimento a musa de todos nós na advocacia, a doutora Cléia Capri, uma honra tê-la aqui presente, e cumprimento a minha querida amiga Fabiana Azevedo da Cunha Bart. Fabiana, e não foi armação, eu me lembrei que eu guardo aqui atrás da minha mesa de trabalho de casa uma escultura que ganhei num evento que você organizou aí na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, e eu guardo aqui porque ela é belíssima, além de me lembrar um bom momento do meu tempo da advocacia pública. Todos falaram em ser breves, eu também pretendo ser breve, mas como eu faço a conferência de abertura, eu não posso ser tão breve quanto todos. Eu sempre me lembro, quando falo em brevidade, de uma butade que eu vi há muitos anos, em que a professora pediu aos alunos que escrevessem uma redação sobre religião, sexo e nobreza, e que fossem muito breves. Ao que um aluno com grande poder de síntese lavrou: "Ai, meu Deus, como é bom", disse a princesa ainda ofegante. Esse é o máximo de síntese que eu já observei na vida até agora. Eu não consigo reproduzir, mas, ainda assim, eu não pretendo cansá-los além da hora, agradecendo a gentileza de todas as pessoas que nos assistem, já avançado o horário nesta quarta-feira. Quando o ano começou, meus queridos amigos, queridos advogados do Rio Grande do Sul, eu tinha um lote de preocupações que procurei listar aqui. Eram 5 preocupações principais. A primeira delas era a que dizia respeito às notícias fraudulentas e como elas poderiam impactar as eleições que eu iria presidir. Sobre isso falarei brevemente mais adiante. Minha segunda preocupação era com a crise da democracia em diferentes partes do mundo. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela. Havia uma certa erosão democrática produzida por líderes eleitos e isso me afligia, e a possibilidade de contaminação de experiências populistas radicais que se multiplicavam pelo mundo. A minha terceira preocupação é uma preocupação antiga com o meio ambiente, que era a questão da mudança climática e a devastação que estávamos produzindo na Amazônia e que ainda não cessamos, e essa também é uma preocupação que eu tinha quando o ano começou. Minha quarta preocupação, eram 5, era a volta da instabilidade à América Latina. Até mesmo o Chile, tradicionalmente estável, vivia um momento convulsionado, o Peru, a Bolívia e, portanto, a Venezuela, evidentemente. Eu tinha aflições com a volta desse clima de instabilidade à América Latina como uma reedição de uma história antiga. E, por fim, eu me preocupava, em alguma medida, com a crise comercial entre os Estados Unidos e a China, porque a China é o principal parceiro comercial brasileiro, e o temor de que isso evoluísse para uma guerra fria, que pudesse também reeditar uma história que nós já havíamos superado de guerras frias entre potências. E eu achava que já tinha um lote suficiente de preocupações para uma pessoa que gosta de pensar o mundo e o Brasil e ser intelectualmente ativo. Eis que, de repente, a Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março de 2020, eu guardo bem essa data, porque é a data do meu aniversário, muda a ordem de prioridade das nossas preocupações. Como no verso de Camões, cessa tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. E todos passamos a nos preocupar em preservar a vida própria e a vida das demais pessoas. E passamos subitamente a viver em um mundo no qual nós incorporamos um novo vocabulário. E eu achava que já não precisava mais incorporar novas palavras à minha vida depois que já tinha aprendido o que é o WhatsApp, o que é o Waze, o que é Spotify, o que é Facebook, o que é Instagram. Utilidades que até outro dia nós não conhecíamos e sem as quais já não poderíamos mais viver. Mas, subitamente, todos nós passamos a saber
o significado de palavras que ou não usávamos ou não conhecíamos, como pandemia, Covid-19, imunidade de rebanho, achatamento da curva, isolamento vertical e horizontal, e a nossa vida se transformou a ponto de eu não poder estar aí em Porto Alegre nesse momento para comer um assado de tira que o Lamáquia me promete há muito tempo e eu ainda não consegui comer aí no Rio Grande do Sul. E vem essa crise com as suas múltiplas dimensões. E eu gostaria de brevemente citar essas diferentes dimensões da crise e da pandemia, porque elas evidentemente impactam a vida em que nós vivemos, as decisões que nós tomamos no judiciário, as decisões que o governador Eduardo Leite toma no Poder Executivo e que o presidente da Ordem toma e que todos nós estamos tomando nos ambientes em que atuamos. A primeira dimensão dessa crise é uma dimensão sanitária, um problema de saúde pública para o qual não existe remédio, para o qual ainda não existe vacina, embora todos estejam procurando aceleradamente, e um mundo no qual os dados, peguei alguns minutos antes de entrar aqui na nossa reunião, na Alexa, que eu agora fiquei moderno também, a pandemia já produziu 24 milhões de casos no mundo e 750 mil mortos. 750 mil mortos é mais gente do que morreu nos muitos anos da Guerra Civil Americana. No Brasil, nós temos mais de 3 milhões de casos e já superamos os 100 mil mortos. Nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de casos e 165 mil mortos. Portanto, essa é a primeira dimensão da crise, uma dimensão sanitária para a qual ainda não encontramos uma solução melhor do que o isolamento social, o distanciamento social, a utilização permanente de máscaras, como daqui vejo o presidente Breyer e a Fabiana. A segunda dimensão da crise é uma dimensão econômica. Já se antecipa uma recessão que afetará o mundo, já se imagina uma queda do produto interno bruto mundial em mais de 3%, e, particularmente no Brasil, que vinha saindo de uma recessão que começara em final de 2014 e timidamente começávamos a nos recuperar, e agora somos atingidos pela pandemia com uma perspectiva de redução do produto interno bruto que tem girado em torno de 6% na maior parte dos cálculos que estão sendo feitos. Essa dimensão econômica produz um impacto social, que é uma quebra sucessiva de empresas, o fechamento de empresas, sobretudo as empresas pequenas e médias, que são as grandes empregadoras do Brasil, e como consequência das dificuldades das empresas, ou da quebra das empresas, ou do fechamento das empresas, há um alargamento do desemprego num país em que as taxas de desemprego já beiravam os 12% e agora já ultrapassam 13 milhões de pessoas. Para acudir à crise social, o governo instituiu um auxílio emergencial e aí nós descobrimos a imensa quantidade de pessoas no Brasil que vivem na informalidade, pessoas que nem se sabiam onde estavam, nem se sabiam que existiam, inclusive pela falta de cadastros adequados. E apenas para fazer um parênteses, nós no Tribunal Superior Eleitoral estaremos avançando na Identidade Civil Nacional, que é a criação de um grande cadastro com todos os habitantes, toda a população brasileira, com todos os cuidados de privacidade, para evitar que torne a acontecer de nós não sabermos onde estão os brasileiros. Depois temos uma dimensão fiscal nessa crise, porque, evidentemente, há uma enorme pressão sobre os cofres públicos. E, de fato, como o governador bem saberá e estará vivendo e sofrendo isso na pele, foi preciso gastar
dinheiro que não tínhamos, como na música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, porque foi preciso investir em equipamentos de saúde, foi preciso investir em abertura de crédito para as empresas não quebrarem, foi preciso investir na manutenção de grupos de pessoas vulneráveis que morreriam de fome sem uma ajuda oficial. Tivemos, no caso brasileiro, uma dimensão política da crise, com a saída de 2 ministros da saúde ao longo da pandemia, e ainda temos um ministro interino, com a saída do ministro da Justiça, que era uma referência importante para o país. Portanto, agregamos a todas essas circunstâncias uma dimensão política e uma dimensão institucional, porque legislativo e judiciário tomaram decisões importantes que, em alguma medida, criaram tensões com o poder executivo. Tensões que considero naturais numa democracia, porque a Constituição, precisamente, é uma limitação ao poder. E, portanto, interpretar a Constituição é, inevitavelmente, a criação de algum grau de tensão, de estresse com quem exercita o poder. Portanto, foram muitas as dimensões da crise e todas elas que eu procurei brevemente contextualizar afetam as decisões que todos temos que tomar, inclusive e, sobretudo, as decisões que tomamos no âmbito do Poder Judiciário. Como eu sou presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nesses tempos de pandemia, e sempre me lembro, eu atuei num caso aí no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, há muitos anos, em parceria com um grande processualista já falecido, que era o Dr. Ovídio Batista. E era uma causa em que tudo dava errado, embora a gente tenha, felizmente, ganho no final. E ele falava, doutor Barroso, as fáceis já pegaram todas. E aí, quando eu assumi a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a frase do doutor Ovídio não me saía da cabeça. Ficaram as difíceis, mas a gente tem que viver a vida como ela vem. E, portanto, a administração do processo eleitoral das eleições municipais de 2020 exigiu uma certa engenharia humana, política, uma certa engenharia médica e agora uma engenharia logística que é para distribuir equipamentos de segurança pelo Brasil inteiro. O primeiro passo que nós tomamos, tudo com aconselhamento médico. Eu sou uma pessoa que valorizo os profissionais. Política é com político, jurisdição é com juiz, arquitetura é com arquiteto, dirigir avião é com o comandante do avião e, portanto, ninguém nessa vida deve querer o arquiteto dirigindo o avião ou o comandante julgando. Portanto, eu procurei me cercar dos melhores profissionais em todas as áreas para tomar as decisões que precisava tomar. E, portanto, depois de me aconselhar com os epidemiologistas, os sanitaristas e os infectologistas, eu me reuni, propus, convidei ao meu gabinete o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e disse a eles, todos os médicos recomendam o adiamento das eleições por algumas semanas. E eles, felizmente, foram extremamente sensíveis, estabelecemos um diálogo institucional muito construtivo. Eu estive no Congresso, conversei com as lideranças, colocamos os médicos todos em videoconferência, em contato com os líderes partidários e, em tempo recorde, conseguimos aprovar a emenda constitucional do adiamento das eleições para 15 de novembro e 29 de novembro, porque todos os médicos têm a expectativa de que, a partir de meados para final de setembro, a curva da doença, Deus assim permita, já estará significativamente descendente, de modo que em algumas semanas nós conseguimos fazer as eleições com mais segurança. Alguém dirá, mas por que não marcou para o ano que vem? Primeiro, para não prorrogar mandato, mas sobretudo porque há o temor de que venha uma segunda onda. Mas em novembro não há uma expectativa de que essa segunda onda já possa ter entrado, segunda onda que virá caso não se tenha, evidentemente, uma vacina. Ainda sobre eleições, porque
porque é um tema que interessa aos advogados, interessa a toda a sociedade civil e interessa à democracia, da qual a Ordem dos Advogados foi uma das protagonistas na superação do regime militar. O passo seguinte é prover segurança para as eleições. E aí nós conseguimos uma aliança improvável, mas muito feliz, entre as duas principais instituições privadas médicas do país e a principal instituição pública. E, portanto, constituímos uma consultoria sanitária com a Fiocruz, com o Hospital Sírio-Libanês e com o Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão fazendo um protocolo de passo a passo das eleições para a segurança dos mesários, para a segurança dos eleitores, e já especificaram os materiais todos que vão ser necessários para as eleições, que incluem máscaras para os mesários, 3 para cada um, para trocar ao longo do dia, álcool gel exclusivo para os mesários, cada mesário vai receber a sua embalagem de 100 mililitros de álcool gel, o álcool gel em meio litro ou litro inteiro para o eleitor limpar a mão na entrada e na saída. Vamos ter marcadores no chão para o distanciamento social, e como tivemos que suprimir a biometria, porque ela seria uma fonte de contágio, nosso presidente André Luiz sabe disso, já compartilhei essa informação, o eleitor vai ter que se identificar por documento, mas o manuseio de documento seria um problema de contágio também. Portanto, a consultoria sanitária concebeu uma fórmula pela qual haverá uma bandeja apoiada na mesa com uma alça, o eleitor colocará o seu documento na bandeja, o mesário puxa pela alça, vê o documento e devolve sem encostar no documento. Portanto, tudo o que era possível fazer para minimizar o risco de contágio, nós estamos fazendo, e aí a aquisição desses materiais, que são quase 10 milhões, na verdade são 10 milhões de máscara e milhares de litros de álcool gel e de marcadores de chão e de bandeja e de pôsteres para cada sessão. Nós, nesse momento de crise fiscal, estamos conseguindo fazer uma grande parceria com a iniciativa privada, um conjunto grande de entidades de classe, de empresa, formalmente manifestaram o interesse perante o TSE. Nós ainda fizemos um chamamento para os que desejem se juntar ao grupo, de modo que temos a expectativa de custear a segurança das eleições sem nenhum ônus para os cofres públicos e sem nenhuma contrapartida que não seja, evidentemente, a gratidão do Tribunal Superior Eleitoral e da sociedade brasileira a essas entidades que estão nos ajudando. E apenas para avançar nesse tema do TSE, nós temos 3 campanhas que também considero importantes para o aprofundamento da democracia, que acho que a advocacia saberá apreciar. A primeira delas é pelo voto consciente. Vamos fazer uma grande campanha para que os eleitores pesquisem sobre o seu candidato, se informem sobre o seu candidato, vejam o grau de credibilidade que eles merecem, votem conscientemente e guardem o nome do seu candidato para acompanhar o seu desempenho. A eleição, mais do que uma obrigação, mais do que um ônus, é o grande momento em que o cidadão pode fazer diferença na vida do país. A segunda grande campanha que nós pretendemos fazer, e o governador Eduardo Leite, se já não tivesse mandato, poderia ser um bom protagonista para a nossa campanha, é para a atração de jovens para a política. Nós, evidentemente, não convidamos quem tem mandato por motivos óbvios, mas nós tivemos um gap, um hiato na vida brasileira. Houve uma geração inteira pós-regime militar que não foi para a política. Interessantemente, esses jovens idealistas foram para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Federal e tentam depois mudar o mundo através da judicialização. Embora a judicialização possa alguma coisa relevante, as verdadeiras transformações que o país precisa dependem da política.
e política de qualidade, feita por gente idealista, com patriotismo e voltada para o interesse público. E nós, então, estamos fazendo uma campanha para atrair jovens para a política. Política com idealismo, patriotismo e compromisso com o interesse público é provavelmente uma das atividades mais dignas a que uma pessoa pode se dedicar. E nós queremos criar essa visão, criar essa mentalidade e trazer novos e bons valores para a política. E o terceiro e último tópico de campanha que temos, doutora Cleia, é para o empoderamento feminino. Uma grande campanha para atrair mulheres para a política. Nós temos apenas 15% de mulheres no Congresso Nacional, é inferior à média da América Latina, que já é uma média baixa. E o mote da nossa campanha, que será estrelada pela atriz Camila Pitanga, o mote da nossa campanha é que as mulheres precisam vir para a política para que haja equilíbrio com os homens, não apenas por uma questão de justiça, mas para agregar os valores que as virtudes femininas trazem para a vida de uma maneira geral. A vida é uma complementaridade entre homens e mulheres e, portanto, esse equilíbrio é muito importante. E como a doutora Cleia não deixará de saber, no enfrentamento da pandemia, os países que tiveram mais sucesso foram os comandados por mulheres. A Alemanha, Nova Zelândia e Dinamarca. E mesmo em Taiwan, que também teve grande sucesso, embora o presidente seja homem, quem conduziu o enfrentamento da pandemia também era mulher. Também era uma mulher. Portanto, essas são as principais campanhas que nós pretendemos desenvolver no TSE. Elas começam agora em agosto, junto com a campanha que será estrelada pelo médico Drauzio Varella, de convocação de mesários voluntários. O país precisa de pessoas idealistas que venham ajudar a democracia brasileira, as que não estejam em grupo de risco, porque nós não queremos aumentar o risco de ninguém, mas jovens saudáveis que queiram participar da grande festa democrática brasileira estão sendo convocados, e tudo que é possível e razoável fazer para dar segurança a todos os mesários, 1.800.000 no Brasil inteiro, nós estaremos fazendo. E, por fim, porque também considero importante de compartilhar, faremos uma campanha contra a desinformação. Eu, pessoalmente, já falei com todas as mídias sociais, com as lideranças do WhatsApp, do Twitter, do Facebook, Instagram e do Google, e todos se mostraram extremamente cooperativos para nós enfrentarmos esse mal grave que vem conspurcando a democracia em diferentes partes do mundo. Não envolve restrição à liberdade de expressão, todo mundo tem o direito à sua liberdade de expressão, todo mundo tem o seu direito de crítica, e eu estou na vida pública, fiz 7 anos de Supremo esse ano, já me acostumei com crítica construtiva, crítica destrutiva, crítica justa, crítica injusta. Quem está na vida pública não pode ter algumas susceptibilidades. Tem que estar preparado para ouvir todo o tipo de manifestação. Não é esse o problema. E mesmo o Supremo Tribunal Federal, como qualquer instituição na democracia, é passível de crítica e deve ser criticada, porque é a crítica honesta, a crítica séria, é a crítica comprometida em fazer um país melhor que faz com que a gente melhore mesmo. Portanto, não é de liberdade de expressão que nós estamos falando. Nós estamos falando, na verdade, é de milícias digitais que procuram ser um poder paralelo à margem da verdade. Nós estamos falando de reprimir terroristas verbais que destroem pessoas inocentes para atingirem objetivos inconfessáveis. Nós estamos falando de pessoas que têm comportamento criminoso. Estamos falando de bandidos. Tem bandidos, tem psicopatas e tem muitos que acumulam. E, portanto,
as manifestações orquestradas. Isso é que é muito importante assinalar, as manifestações orquestradas, hierarquizadas, porque há uma cadeia de comando, e financiadas para destruir as instituições, para destruir a democracia, essas precisam sim ser enfrentadas, porque a democracia precisa exercer a sua legítima defesa. Portanto, liberdade de expressão assegurada, liberdade de crítica assegurada, mas campanhas hierarquizadas, concertadas e financiadas para fechar Congresso, fechar Supremo e voltar à ditadura, nós precisamos reagir a isso, sobretudo porque se baseiam com muita frequência no falseamento da verdade. Nós que somos advogados, sabemos que quase tudo na vida pode ser olhado, eu já não sou mais, mas quase tudo na vida pode ser olhado de pelo menos 2 pontos de observação. Portanto, a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem. E essa nós precisamos enfrentar e estamos fazendo o possível para enfrentá-la sem controle de conteúdo, com o controle dos comportamentos inautênticos na rede, através de robôs, através de perfis falsos, através de impulsionamentos ilegais e fraudulentos. Falo 1 minuto sobre o Supremo Tribunal Federal e como nós temos vivido nesses tempos de pandemia. Em primeiro lugar, como todos sabem, nós estamos fazendo as sessões por videoconferência, como muitos tribunais do país estão fazendo. Não é, como foi observado no início, o modelo ideal, mas foi o modelo que nos permitiu continuar a prestação jurisdicional em tempos de pandemia, que é o mesmo modelo que permite que a Ordem do Rio Grande do Sul esteja realizando essa linda conferência estadual, mesmo sem as pessoas poderem estar em contato físico. Portanto, estamos recorrendo às videoconferências. De repente, todos ficamos modernos, todo mundo já domina a técnica da atuação por videoconferência. A face boa foi essa. Nós não interrompemos a prestação jurisdicional. A face ruim é muito evidente. Primeiro, que as pessoas, sobretudo no Brasil, as pessoas gostam de se ver, gostam de se abraçar, gostam de poder conversar informalmente. E, ao contrário do que se divulga, o Supremo não é um ninho de cobras. Nós somos pessoas que, no mínimo, nos tratamos com cortesia, mas, no geral, nos gostamos, nos queremos bem, nos ajudamos, nos admiramos. E, portanto, eu sinto muita falta de poder conversar. Nós trabalhamos muito, não tem tempo de fazer muita social, mas você encontrar os colegas de trabalho e poder conversar 10, 15 minutos antes da sessão ou no lanche, faz muita falta, como faz falta, eu imagino, para todas as pessoas que não podem ter, nesse momento, interações pessoais. Outro lado negativo, evidentemente, as sustentações por videoconferência dos advogados, elas não têm o mesmo impacto que tem a sustentação presencial. O contato presencial é diferente e eu sou uma pessoa que considero que as sustentações orais bem feitas, fazem diferença. No sistema brasileiro, elas podem não fazer grande diferença para o relator, mas para os demais, certamente faz diferença. E num tribunal onde somos 11, só tem um relator, um bom advogado, com um bom memorial, curto, mas bem feito, e uma boa sustentação, agrega valor à sua causa e ao interesse do seu cliente, e presencialmente isso funciona muito melhor. Eu comento, antes de passar ao capítulo final da minha apresentação, eu tranquilizo a todos, eu tenho por princípio, eu não falo mais do que 1 hora, salvo quando estou dando aula, porque aí é 1h30, mas não falo, portanto, não há esse risco, e sempre que possível falo menos de 1 hora, e eu vivi a minha vida aterrorizado por uma passagem que li certa vez, de que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras.
e que um cavalheiro de nome William Harrison fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são ao tempo, em janeiro, em inverno alto. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai na máquina, sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, sou muito cioso de não passar da minha hora. Mas, seguindo, então, a nossa viagem, eu gostaria de destacar 3 decisões que considero importantes que o Supremo proferiu dentro desse contexto de pandemia. A primeira delas, que impactou o combate à pandemia, e acho que impactou positivamente e ajudou a salvar muitas vidas, foi o reconhecimento de que os 3 níveis de governo têm competência em matéria do enfrentamento da pandemia, porque essa é uma questão de saúde pública. E, pela Constituição, as questões de saúde pública são, em matéria administrativa, da competência comum dos 3 níveis de governo e, em matéria legislativa, da competência concorrente dos 3 níveis de governo. De modo que o Supremo nada mais fez do que interpretar a Constituição. Eu sei que houve choro e ranger de dentes, mas acho que foi injusto. Até porque a situação de Porto Alegre é diferente da situação de Salvador, que é diferente da situação de Manaus, e, portanto, era preciso mesmo que as autonomias estaduais e mesmo municipais pudessem ser exercidas legitimamente para o enfrentamento da pandemia. Portanto, acho que foi uma decisão que permitiu que governadores e prefeitos adotassem a melhor medida no âmbito da sua jurisdição territorial para proteger a vida das pessoas. Uma segunda decisão foi minha mesmo, que foi a proibição da campanha O Brasil Não Pode Parar. Era um momento em que todas as entidades médicas internacionais e nacionais recomendavam o isolamento social e houve o anúncio de uma grande campanha convocando as pessoas a voltarem ao trabalho e a voltarem para a rua, o que poderia ser um fator de grande disseminação da doença no seu momento inicial. E, se estiverem lembrados, a doença no Brasil começou nas pessoas mais abastadas, sobretudo gente que viajava, e que, no seu primeiro momento, podiam se socorrer do serviço privado de saúde. Mas, na medida em que a doença se disseminasse pela população em geral, sendo que só 25% das pessoas no Brasil têm plano de saúde, 75% não têm, essas pessoas iam precisar do Sistema Único de Saúde. E se houvesse uma sobrecarga nesse sistema, com muita gente contraindo a doença ao mesmo tempo, o serviço de saúde não daria conta, entraria em colapso e as pessoas iam morrer na fila ou iam morrer esperando uma vaga. Portanto, era isso que era o achatamento da curva, era impedir que a curva subisse quase verticalmente rápido demais, e acho que em muitos lugares do Brasil se conseguiu fazer isso, minimizando os danos. Apesar de que uma certa falta de coordenação nacional, somado em alguns espaços a um certo grau de limitação cognitiva, dificultou o combate e talvez tenha custado mais vidas do que teria sido necessário. E a terceira decisão foi uma decisão de que os dados têm que ser divulgados. No meio de uma pandemia, as políticas públicas têm que ser traçadas em função das informações que você tem. A doença está subindo, a doença está descendo, onde ela está aumentando, onde ela está diminuindo, e o Supremo, então, determinou que diariamente fossem fornecidos esses dados, como me parece bastante natural e conveniente. E, por fim, meus caros amigos, eu chego ao capítulo final da nossa conversa, que é olhar um mundo... não tem relação com a pandemia, mas foi uma decisão que também provocou choro e ranger de dentes, que eu gostaria de explicar, que foi a minha decisão sobre a questão dos venezuelanos. Foi uma decisão na qual eu disse que quem tem a competência para manter relações internacionais é o presidente da República,
o presidente da República pode desacreditar diplomatas estrangeiros, se ele desacreditou, estão desacreditados, e o presidente da República pode fazer um juízo de valor e dizer que determinadas pessoas são persona non grata e mandá-las sair do país. Tudo isso é legítimo e válido. A única coisa que eu decidi foi no sentido de que não podia mandar aquelas pessoas saírem do Brasil no meio de uma pandemia, 34 famílias com idosos, mulheres e crianças, no meio de uma pandemia, a pé, porque não tem avião para Caracas, nem ônibus para Caracas. Então, mandar essas pessoas saírem em 48 horas era uma decisão, com todo respeito e com todas as vênias, que não fazia nenhum sentido, era simplesmente uma coisa perversa. Portanto, têm que sair, deverão sair, porém, não no meio da pandemia e sem meios de transporte. Simples assim, a decisão respeitando o juízo de valor do presidente da República, mas poupando essas pessoas de uma sanção que me pareceu cruel, quando não perversa, e a Constituição não admite, a meu ver. E, por fim, caros amigos presentes nessa mesa virtual e advogados do Rio Grande do Sul, é preciso pensar uma agenda pós-crise. Os políticos vão pensar uma agenda política, os economistas vão equacionar a crise fiscal, os sanitaristas vão tratar da questão de saúde pública, e acho que nós que nos preocupamos com as instituições e com o Brasil também precisamos de uma agenda institucional. Eu vou declinar brevemente alguns itens da minha agenda pessoal e, em seguida, concluir essa nossa conversa. Primeiro item que considero importante de uma agenda pós-crise, mas podemos começar desde agora, porque é um item que ajuda a resolver todo e qualquer problema, é integridade. A integridade vem antes da ideologia, ela vem antes das escolhas políticas. A democracia tem espaço para liberais, para conservadores, para progressistas, mas não tem espaço para a desonestidade. E no Brasil, infelizmente, nós naturalizamos por muito tempo as coisas erradas. E está sendo difícil desnaturalizá-las, mas nós estamos avançando. A sociedade já não aceita mais o inaceitável. Na iniciativa privada já existe um novo business, que é o compliance. O judiciário está mudando lentamente, mas está mudando. E a política vai mudar também. A minha ideia de integridade tem duas regras bastante simples. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. Essa será a grande revolução brasileira. Não há como nós nos tornarmos verdadeiramente desenvolvidos se não elevarmos os padrões na ética pública e na ética privada no Brasil. O segundo item da minha agenda pós-crise é a solidariedade. Nem todo mundo foi impactado da mesma forma pela pandemia. Teve gente até que lucrou, tem setores que se beneficiaram. E, portanto, quem se beneficiou tem que ter a generosidade. Acho que cada um individualmente, na medida em que possa, deve ser solidário, inclusive pagando serviços que não está podendo receber, para manter aquelas pessoas que prestam esses serviços para nós vivas e com condições mínimas de sobrevivência. Mas uma coisa positiva que a pandemia despertou, tardiamente no Brasil, mas sempre é tempo, foi um certo espírito de filantropia. Muita gente mesmo, fazendo doações relevantes e contribuindo para acudir às demandas dos mais necessitados. Acho que isso pode vir para ficar. Uma sociedade mais solidária. Nós já temos ricos o suficiente para termos mais filantropia. Precisamos facilitar isso na legislação. Eu conheço ricos brasileiros que doam para as universidades americanas porque não confiam no sistema brasileiro. Nós precisamos facilitar os mecanismos e incentivar a filantropia no Brasil.
terceiro capítulo que eu incluiria nessa agenda é o enfrentamento à pobreza e às desigualdades injustas. A pandemia colocou um foco de luz sobre a quantidade de gente pobre que existe no Brasil e que passava despercebida do mundo em que nós outros todos vivemos. E nós ficamos sabendo, ou confirmamos, em horário nobre na televisão, que as pessoas vivem em domicílios inadequados, com inúmeras pessoas em poucos metros quadrados e sem saneamento básico e sem serviços públicos básicos. Eu acho que nós precisamos sair da pandemia com uma grande disposição para enfrentar a pobreza. Mesmo os economistas mais liberais já embarcaram na onda de que nós não vamos conseguir superar a faixa de renda média e nos tornarmos desenvolvidos com os níveis de desigualdade que nós temos. Quem estiver lendo os escritos, por exemplo, do professor Armínio Fraga, todos eles são de um liberalismo com compromissos sociais, livre iniciativa, sim, para gerar riqueza, mas tributação e políticas públicas voltadas para as pessoas pobres. Nós precisamos fazer um esforço para, em uma geração, tirarmos essas pessoas todas de uma condição de vida que nós não desejaríamos para nenhum ente querido. E aí, pela regra de ouro, não desejamos para ninguém. O quarto item da minha agenda, são 6, é competência. Nós precisamos deixar de ser o país do nepotismo, o país do compadrio, o país das ações entre amigos com dinheiro público e valorizar as pessoas competentes, as pessoas que estudaram, as pessoas que se prepararam. Uma das coisas que me dão mais confiança no Brasil é que quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. E, portanto, é só uma questão de enfrentar essa cultura do compadrio e colocarmos as pessoas certas. Uma das coisas que eu tenho mais medo nessa vida é da mediocridade e dos espertos. Nós queremos os bons, precisamos localizá-los, valorizá-los e colocá-los no lugar certo. Meu quinto item é educação básica. O que nos atrasou na história foi a deficiência na educação básica. Nós só universalizamos o ensino básico, que é o que vai do jardim de infância do meu tempo, da pré-escola, até o final do ensino médio, 100 anos depois dos Estados Unidos. Não é universalizar no papel, é na prática. Isso nos atrasou na história, porque o déficit de educação básica gera vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e uma sociedade que tem uma elite intelectual limitada, com menos gente para pensar as soluções para o país. E, por fim, ciência e tecnologia. Nós precisamos investir em ciência e tecnologia. A riqueza das nações, hoje em dia, já não está mais predominantemente em bens físicos, mas em conhecimento, em inovação, em tecnologia. Nós precisamos investir em ciência e tecnologia no Brasil. É a ciência que move o mundo. Nós precisamos de um choque de iluminismo no Brasil. Razão, ciência, humanismo e progresso social. Acho que podemos sair da pandemia com essa visão de que precisamos investir em ciência, em tecnologia, em racionalidade, em civilidade no discurso tão intensamente quanto seja possível. E aqui, meus queridos amigos, nós chegamos ao final dessa conversa que foi um pouco unilateral, porque era uma palestra, mas a simples visualização das pessoas ilustres e queridas que estão aqui na minha tela já me serve de motivação e de inspiração e para ter a sensação de que tenha sido um diálogo.
Esse é o tempo que nos tocou viver. E, portanto, não é propriamente o que a vida nos traz, é o que a gente faz do que a vida nos traz que dá sentido a ela. Eu li certa vez, numa viagem ao exterior, um cartaz que dizia: viver não é esperar a tempestade passar. Viver é aprender a dançar na chuva. E, portanto, ainda vai chover por mais algum tempo. E, portanto, nós precisamos tocar a vida e fazer o que precisamos fazer. Eu tenho uma crença muito profunda nessa vida, que é a minha grande fé racional. A de que o mundo, a história, é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. E mesmo quando a gente não consegue ver da superfície, a história está fluindo como um rio subterrâneo para onde tem que ir. Porque eu tenho essa convicção muito profunda, eu tenho sempre uma visão positiva e construtiva da vida e a esperança de que nós sairemos de tudo isso melhores e maiores como cidadãos e como país. E, portanto, e aqui eu encerro com o slogan que me anima nos bons e nos maus momentos e que compartilho com todos. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente só tem poder sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente fala. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça o melhor papel que puder e seja bom e correto, mesmo que ninguém esteja olhando. Muitíssimo obrigado a todos. Uma honra, ministro Barroso, lhe ouvir, e penso que a escolha da OAB do Rio Grande do Sul no seu nome para abrir a nossa conferência foi extremamente acertada e modéstia à parte, não pela sua conferência, mas por termos nós feito essa escolha. Pela sua conferência, todos os elogios são devidos e, como sempre, trazendo temas para reflexão e sempre com essa visão positiva, ministro Barroso. Isso é uma característica sua e penso que nós precisamos disso. E foi muito positivo para a OAB do Rio Grande do Sul sempre trabalhar com campanhas como voto consciente e sabendo do seu trabalho também no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, nessa temática. Então, para nós, é motivo de menor preocupação que, nesse momento difícil, essa causa extremamente difícil de conduzir eleições num país das dimensões do nosso esteja sendo conduzida por um grande patrono, um grande jurista como Vossa Excelência. Gostaria também de referir que, neste evento, nós teremos, ministro Barroso, o lançamento de um manual de integridade da nossa seccional. Então, além de fazermos esses apontamentos externos e trazermos qualificação para a advocacia na matéria de compliance, nós também estamos tendo este olhar interno, da mesma forma que implantamos neste período, aceleramos neste período de pandemia, a digitalização de todos os processos da nossa seccional e graças à cedência do Tribunal Regional Federal, do sistema SEI, utilizamos o sistema na nossa seccional a baixíssimo custo e é um sistema excelente que tem nos permitido dar tramitação célere aos pedidos da advocacia nesses tempos de pandemia. Muito obrigada, ministro Barroso, e eu passo a palavra, então, ao nosso presidente Ricardo Breyer para encerrar o nosso painel. Ministro Barroso,
muito obrigado pelas suas palavras, a sua sensibilidade, a sua experiência, a sua vivência, o seu olhar. Ficou demonstrado o papel que cada um de nós terá e tem a partir de hoje para o futuro. A sociedade brasileira espera muito de nós. A cidadania vulnerável que a pandemia nos noticia, que está distante das políticas públicas, aqueles que alguns sociólogos colocam como despersonalizados, que não alcançam os direitos fundamentais que Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, levantou no Congresso, que é a nossa Constituição, dando ao centro do cidadão o seu direito a alcançar. Nós temos muito trabalho pela frente nesse país. Talvez a pandemia, como acelerou a tecnologia, como acelerou a ciência, a necessidade desses encontros das ciências jurídicas com as ciências da tecnologia, esse diálogo que vai ter que ser sempre, possamos também avançar nessa temática de cidadania e, acima de tudo, de solidariedade. Mais do que nunca, nós precisamos ter solidariedade. Obrigado, presidente Barroso, abrilhantou magnificamente. Tem muitos jovens advogados aqui assistindo, jovens estudantes que vão levar, sim, o seu espírito à frente, sempre, ainda que em momentos de crise, a certeza que pode fazer algo melhor dentro da sua vida, do seu alcance. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, as autoridades que aqui prestigiaram a nossa abertura, e dizer que a OAB do Rio Grande do Sul segue, meu vice-presidente Viana, com a sua missão institucional e, acima de tudo, honrando os princípios desta casa pela sua independência, acima de tudo, na defesa da cidadania e da advocacia pela informação que esta conferência está dando. E amanhã eu quero convidar a todos para participar, a partir das 9 horas, do painel Atuação do Sistema de Justiça no Ambiente Virtual, onde o defensor público-geral, que aqui está presente, Antônio Flávio, vai estar conosco, dando o seu brilhantismo também nessa conferência. Muito obrigado a todos e que seguimos assim, unidos, equilibrados, lúcidos e solidários. Boa noite. Braço assistencial do Sistema OAB-RS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul tem como missão cuidar da saúde e do bem-estar dos colegas e de seus dependentes. A entidade oferece uma série de auxílios financeiros, estrutura e espaços para o exercício profissional, atendimento em saúde, além de centenas de descontos e vantagens em produtos e serviços conveniados. Estimulamos ainda a prática esportiva e a confraternização entre a classe por meio de eventos e ações pensadas exclusivamente para a advocacia. Saiba tudo o que a Caixa tem para te oferecer em www.caars.org.br.